Olá pessoal, estamos hoje da TVJC com o professor Edilson Fernandes, 49 anos, ele que é candidato a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Edilson, ele é professor de Educação Física, ele ensina nos mestrados do Centro de Ciências da Saúde e no Centro de Educação, aqui no campus de Recife, da UFPE. E ele é candidato com a professora Luciana Kramer, que ela ensina no curso de Administração no Centro Acadêmico do Agreste de Caruaru. A gente vai ouvir o professor Edilson, ele que faz parte do grupo Somos Todos, a chapa dele é a chapa de número 58, Somos Todos UFPE, não é isso, professor Edilson? Exato. Obrigada por ter vindo. Obrigado. A gente quer primeiro saber por que o senhor quer ser reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, eu quero ser reitor para mudar e implementar um novo modelo de gestão na Universidade Federal de Pernambuco. A universidade é uma universidade que tem aproximadamente 50 mil pessoas, é uma universidade que pretende ser modelo no Brasil e também no mundo e atualmente é uma universidade muito burocrática. E essa burocracia ela impede o desenvolvimento da universidade, o desenvolvimento de pesquisa, do ensino, da extensão e, sobretudo, os produtos que são gerados na universidade, eles não têm ganho, de fato, um status que deveria ganhar esse status na vida acadêmica, no mundo acadêmico e, portanto, eu quero ser reitor para mudar esse modelo de gestão, que é um modelo, ao nosso ver, é um modelo arcaico, ultrapassado e isso não avança na Universidade Federal de Pernambuco, impede, na verdade, aquilo que nós produzimos todos os dias, que é a pesquisa, o ensino e a extensão na nossa universidade. O que é que o senhor identifica como os principais problemas? O senhor já falou um pouco, mas assim, pontualmente, professor, quais são os principais problemas que a UFPE tem hoje e o que é que o senhor pretende fazer para resolvê-los? Bem, temos vários problemas. Um dos grandes problemas é que há um paradoxo na universidade. A universidade que produz pesquisa e essas pesquisas elas são disseminadas no mundo, a própria Universidade Federal de Pernambuco não se beneficia das pesquisas ou pelo menos de metodologias científicas para poder fazer um modelo de gestão mais moderno. Para você ter uma ideia, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, apresentou 300 páginas de relatório citando a universidade em vários aspectos. Um deles, por exemplo, a acessibilidade. Para você ter uma ideia, a universidade ela tem muitos problemas de acessibilidade quando nós temos leis que permitem ou que obrigam as instituições públicas manterem acesso das pessoas com deficiência em seus prédios. Recentemente, a universidade inaugurou um prédio lá em Caruaru, de 4 andares, e um cadeirante não consegue subir, obviamente, porque você não tem elevador e não tem nenhum outro modo, outro meio de acesso desse cadeirante nas instalações físicas. Isso está em Caruaru, mas também acontece em outros lugares, por exemplo, no campus do Recife, acontece com muita frequência os NIATs, por exemplo, que são prédios novos, prédios que têm em torno de 4 ou 5 anos, mas que já apresentam muitos problemas do ponto de vista da instalação hidráulica, elétrica e da acessibilidade, enfim. Esse é um dos poucos problemas, um dos tantos problemas que são apresentados pela CGU. Mas outros, como por exemplo, a universidade, ela é uma gestão muito arcaica, ela não sabe, não conhece efetivamente a quantidade em números da força de trabalho técnico, administrativo e docente e não sabe, portanto, o potencial que essa força de trabalho tem no desenvolvimento das atividades, das finalidades, ou seja, da missão da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós estamos favoráveis a esse movimento Somos Todos UFPE, porque além de tudo isso que eu falei para você, também temos um outro problema. Os recursos públicos que chegam na universidade não são distribuídos de forma isonômica. Os centros acadêmicos, eles têm disparidades na recepção desses recursos públicos e também têm dificuldade na execução dos recursos que chegam na Universidade Federal de Pernambuco em virtude da burocracia que a universidade implementou nos últimos tempos. Então, a ideia do senhor seria administrar melhor essa distribuição de recursos? Nós estamos nos colocando como um gestor conectado efetivamente com as demandas da comunidade universitária, dos 3 segmentos, professores, técnicos e estudantes, e, sobretudo, estamos com metas bastante execuíveis para diminuirmos 30% da burocracia da universidade. A nossa meta, na diminuição de 30%, é o que vale dizer que a universidade vai ter mais agilidade,
mais eficácia e mais eficiência naquilo que preceitua a Constituição brasileira do ponto de vista da administração pública, que é eficaz, tem que ser eficaz e eficiente. Então a universidade hoje, infelizmente, ela não tem sido nem eficaz, nem eficiente por conta da burocracia, por conta de um modelo de gestão que atrapalha o desenvolvimento da pesquisa, essencialmente da pesquisa. Os nossos pesquisadores já não suportam mais tanta burocracia para expor seu trabalho de investigação científica no Brasil e fora do país. Tem uma queixa muito grande dos alunos, professor, em relação ao cumprimento de carga horária. De professores que faltam, de professores que não cumprem, chegam atrasados, faltam. Como é que o senhor pretende ver controlar melhor essa frequência dos docentes? E se o senhor pretende expandir, o HC está implantando agora o ponto eletrônico, se isso pretende ser expandido para os demais servidores? São duas coisas que você está colocando. A questão se nós tivéssemos, inclusive, salas de aulas adequadas e sala de aulas em quantidade para que os professores pudessem ministrar aulas, seria muito interessante. Eu, por exemplo, estou nesse processo político eleitoral, mas eu estou ministrando aulas também no meu curso, no curso de Educação Física. E para você ter uma ideia, eu não tenho sala de aula e a sala de aula tem 2 semanas que nós estamos procurando uma sala de aula adequada para que os nossos estudantes, em torno de 40 estudantes, possam ter aulas, quer dizer, que eu possa ministrar a aula. Então, não só o meu caso, como outros casos. Bem, o ponto eletrônico, que já é por conta do HC, tem alguns entraves ali. Ali foi instalado a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E há uma tensão muito grande entre a EBSER e os nossos servidores públicos estatutários. Nós, inclusive, estamos nos comprometendo a reverter o contrato da EBSER, porque nós acreditamos que a EBSER ela foi contratada pela universidade para poder sanar alguns problemas que lá já estavam no HC. Mas, infelizmente, passado 12 meses, a EBSER não cumpriu efetivamente as metas para as quais ela foi contratada e, portanto, há uma possibilidade real para nós fazermos a reversão desse contrato. Então, o senhor está se antecipando justamente à minha última pergunta, que era justamente isso. Em relação ao estado das clínicas, nesse processo de transição do HC para a EBSER, qual vai ser a sua postura diante se o senhor assumir essa gestão? Até porque o senhor votou a favor, não foi no Conselho Universitário? Tem 2 questões colocadas aí. Foram 2 votações. A primeira votação foi referente ao diagnóstico. Para o diagnóstico não haveria nem necessidade de votação. Portanto, eu votei favorável ao diagnóstico. Para a contratação efetiva da EBSER, eu me abstive dessa votação, porque eu compreendia que boa parte do contrato não estava muito claro para a comunidade universitária e eu pessoalmente não tive nem acesso a esse contrato. Mas no que diz respeito hoje à instalação da EBSER no HC, há um problema muito sério, porque, para você ter uma ideia, em 2013, 19 cirurgias foram realizadas no HC e 2.300 cirurgias foram suspensas. Já na vigência da EBSER, em 2014, 12 mil cirurgias foram realizadas e 2.300 cirurgias foram canceladas. Portanto, a EBSER, nesse período, se mostrou ineficaz, ineficiente e não está cumprindo aquilo que é a missão da Universidade Federal de Pernambuco, especialmente na missão do HC, que não é só assistência, mas também o ensino, a pesquisa e a extensão. Para a gente concluir, queria que o senhor conversasse aí com seus possíveis eleitores. O que é que o senhor diria para eles votarem na sua chapa? Bem, nós somos todos o FPE porque nós acreditamos na isonomia administrativa e também financeira da Universidade Federal de Pernambuco, uma gestão mais eficaz e mais eficiente, que todos os centros acadêmicos tenham participação ativa e efetiva naquilo que preceitua a Constituição Federal, uma administração pública com eficiência e, sobretudo, uma distribuição dos recursos públicos para a universidade, para que a universidade, uma gestão com mais consequência, com mais densidade, possa dialogar com a comunidade universitária e, sobretudo, distribuir as riquezas da universidade, a riqueza do país dentro da universidade do ponto de vista do conhecimento, que é para isso que nós estamos desenvolvendo esse projeto Somos Todos o FPE. Muito obrigada. Lembrando aos espectadores que a eleição da UFPE vai acontecer no dia 29 de abril e se não for eleito no primeiro turno, tem o segundo turno dia 13 de maio. Obrigada.